Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os membros da mesa. Quero agradecer todo o corpo técnico da prefeitura pela presença na casa, pela explanação respeitosa, pacífica, inclusive com diversas opiniões divergentes da plateia. Em outras ocasiões, as audiências públicas não foram conduzidas com tanta sobriedade como foi hoje, e fico feliz porque tenhamos esse entendimento de que é possível discutir nesse nível. Entendo que o processo é democrático, como tem sido feito, e a democracia representativa, gostemos nós ou não, ela é praticada por representantes eleitos pelo povo. E no caso especificamente da Lei de Uso e Ocupação de Solo, a autonomia para propor a legislação e suas alterações é do prefeito. O prefeito foi eleito com a maioria dos votos pela cidade, pela população. E o prefeito, com as alterações de Lei de Uso e Ocupação de Solo, ele traz para a cidade aquilo que ele enxerga da cidade. O processo é democrático. Eu posso discordar de tudo, mas é democrático. E eu discordo. Eu discordo em sua grande maioria do entendimento e do conceito que essa administração tem para a cidade. Mas eu não posso dizer que não é democrático. Eu entendo que é democrático. Não é? Então o prefeito tem legitimidade para propor o que ele acha que é justo na cidade. O prefeito ele tem legitimidade para apresentar uma legislação que não leva em consideração o tamanho do leito carroçável da via. Então o prefeito pode entender que na Vila Giglio, vocês conhecem o tamanho das ruas da Vila Giglio? Cabem porque é ZR2. Agora vai poder caber escola de novo, né? Sem levar em consideração o leito carroçável da via. Se dá um problema, se dá um incêndio numa escola, eu não sei qual a facilidade de um carro de bombeiro entrar lá. Mas essa é a visão que essa administração tem da cidade, né? E criticando numa boa, porque eu entendo que tem que ser construtivo, eu não estou aqui para tacar pedra. E nem para defender o que foi feito no passado também, porque eu acho que as outras legislações, elas são demasiadamente, em alguns pontos elas trouxeram avanços, em outros elas trouxeram retrocessos, e a legislação a 714, ela trouxe pequenos avanços, mas trouxe retrocessos, e essa legislação aqui, pelo que eu entendi, é apenas um pequeno ajuste da 714, porque uma nova legislação virá. Então, a minha colocação hoje na audiência pública é que, de fato, eu gostaria de que em algum momento nós conseguíssemos pelo menos chegar num ponto de convergência sobre alguns assuntos que são caros para todos nós na cidade. Porque eu não vou concordar com toda e qualquer visão do Poder Executivo, nem o Poder Executivo vai concordar com a minha visão de cidade. Aliás, o Poder Executivo desqualifica a minha visão de cidade, né? Tudo que eu falo, eles dizem que é questão política, que é do contra, que quer caçar pelo em ovo. E eu respeitosamente acho que não é assim, né? Eu acho que a cidade tem características muito claras que elas precisam ser preservadas. Muito claras, né? E aí, quando a gente consegue conjugar todos esses fatores, a gente pode falar em crescimento sustentável. A gente pode falar que numa cidade como Atibaia tem espaço para o crescimento imobiliário, claro que tem. Tem espaço para construção civil, claro que tem. Só que tem espaço para manutenção vamos dizer assim, dos presentes divinos que foram concedidos a essa cidade, como a Pedra Grande, a Serra do Itapetinga, as áreas de mananciais, as áreas de várzea e tudo mais. Permitir a flexibilização e a utilização do uso de solo da cidade, verticalização, tem espaço para fazer isso, ainda mais num município que tem quase 500 metros de raio, é uma imensidade de terra que Atibaia tem. Agora, por que é que nós vamos flexibilizar justamente onde A ou B ou C tem um terreno e ali ele quer construir o Empire State? Só porque ele tem um terreno ali. Bom, ali não é o lugar de fazer o Empire State. Eu quero fazer Torre Gêmeas em Atibaia? Ok, vamos delinear um corredor de desenvolvimento de Torre Gêmea, Empire State. Faz o que quiser, vamos desenvolver, vamos criar isso. Não tem problema, tem espaço, mas por que fazer onde A, B ou C tem um terreno e ele quer construir ali? E aí a gente começa a ter conflito.
A gente começa a ter conflito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Câmara Municipal, ela não é soberana. Ela não é absoluta dentro da democracia representativa. Não é. E se a gente não entender isso, a gente vai regredir, não vai progredir. Eu tenho um exemplo claro de como as coisas são ruins quando não há um consenso e a população não está de acordo com aquilo que essa casa decide. A legislação permite a construção do Carraro Tower aqui atrás do Clube São João. Vocês viram a confusão que está para fazer isso acontecer? A legislação permitia a construção do Ikebana, para não dizer que é questão política. A legislação passada permitia construir o Ikebana. Vocês viram a confusão que é o Ikebana até hoje? Porque ninguém aceita as coisas goela abaixo mais. Mesmo que a Câmara decida, que passe a legislação e tudo mais. Se for colocar um empreendimento, ainda mais na cidade, em que a população é politizada, que a população sabe das características históricas dessa cidade, vai dar problema, como tem dado. Então, sem entrar no mérito de diversos pontos que eu discordo da legislação, um outro parênteses que eu gostaria de fazer aqui. A senhora muito bem colocou sobre questão de ocupação irregular de solo. O meu colega André Agatti aqui, eu quero parabenizar pela explanação no que disse que precisamos combater loteamentos clandestinos na cidade, ocupação de solo irregular. Perfeito. Mas sabe o que a gente recebe nessa Câmara Municipal e aprova a todo instante, a todo ano? Lei de regularização, de edificação e de solo. Aí você fala assim, mas é preciso porque tem muita gente inocente, coitadinho, comprou o terreno sem saber. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está premiando o infrator. O tempo todo nós estamos fazendo isso. O cara vai lotear clandestinamente e o sujeito inocente ou não vai comprar porque daqui a um ano vem lei para regularizar, vai pagar uma taxa, uma multa, vai tentar enquadrar e pum, regulariza. É o tempo todo isso. Eu reconheço que tem um passivo histórico enorme que não é culpa dessa administração, que o Ministério Público fica em cima da prefeitura para regularizar diversos loteamentos que a gente tem na cidade, que é uma bagunça. Só que quando a gente não coloca marco temporal, quando a gente não faz inventário de loteamento clandestino, de edificações irregulares, quando a gente não sabe qual é o nosso passivo, e a gente simplesmente aprova legislações aprovando isso, aprova legislações permitindo a regularização de fundiária, seja de loteamento clandestino ou irregular, ou de edificações, você é um cachorro, a gente é um cachorro que corre atrás do rabo o tempo todo e a gente fica enxugando o gelo o tempo todo. Não se tem nem que seja a médio e longo prazo uma expectativa de estancar isso. Então, são questões que num momento como esse, numa audiência pública rica de ideias, de colocações, de divergências e democrática, né? E acredito que as alterações da prefeitura são alterações técnicas, fruto de um conceito de visão de administração de cidade que o prefeito tem legitimidade para propor, né? O que eu vejo muito no discurso, o que eu vi nessa legislação aqui é só flexibilização. É só flexibilização. Eu não vi nada que torne isso aqui ficou mais restritivo. A não ser a parede verde em condomínios lindeiros aí, a Fernão Dias e a Dom Pedro. Que não é nem que é mais restritivo, né? Colocou, tem que fazer aqui. É só flexibilização. E Atibaia, nós estamos num momento que, assim, eu julgo que ele pode ser preponderante, definitivo nos rumos das outras gerações do município. O que é que nós vamos ser? Qual que é a nossa vocação? Nós vamos para onde? Nós vamos ser uma instância turística de fato, como somos? E nós vamos privilegiar aquilo que nós queremos que seja privilegiado, ou nós vamos nos render à expansão predatória, que não leve em consideração esses requisitos que eu coloquei aqui, imobiliária e da construção civil? É a decisão que nós temos que tomar. Me parece que a administração já tomou a decisão dela.
Mas eu quero insistir, eu não quero ser só o cara do contra, não, eu quero ver se a gente consegue chegar em algum momento numa convergência. Eu falo assim, olha, será que a gente consegue reconversar sobre ZR5? Dá para conversar sobre ZR5? Com todo respeito à explanação do Adriano, o Adriano disse que ZR5 é uma zona de baixa densidade. Eu posso estar errado na minha ignorância técnica, mas na ZR5 é permitido o R4. O R4 permite prédio residencial. Está na lei. Bom, depois a gente vê junto, se eu estiver errado eu me retrato. Mas o R4 é prédio residencial, é no mínimo média. É no mínimo média. Ela não permite o R5. O R5 é conjunto de prédios. Agora, prédio pode. Pegar a área próxima ao pé da pedra, e não é nessa alteração, é na alteração da 714, quando foi criada as R5, e transformar em R5 tudo aquilo ali, será que a gente não pode reconversar sobre isso? Ou pelo menos reconversar sobre o que pode nas R5? Se a gente não consegue chegar, se vocês acham que eu sou muito radical do lado da proteção, e eu acho que vocês são muito liberais, será que a gente não consegue pelo menos chegar num meio termo? Maracanã, ZR5 no Maracanã, nobre vereador Michel, nobre vereador Marcão, Júlio, que conhece muito a área do Maracanã e da usina. ZR5, Maracanã, gente, Maracanã tem característica de ZR5. Gente, vocês conhecem o bairro do Maracanã? Eu quero tentar chegar num ponto de convergência. Ainda mais que nós vamos rediscutir plano diretor e uma nova legislação. Então, eu já estou falando demais, eu não gosto de falar em audiência pública, porque audiência pública eu entendo que é o momento de vocês falarem. Eu tenho o direito em falar toda a sessão, né? A audiência pública é o direito do povo falar. Por isso que eu pedi para falar só no final de todo mundo. Mas mesmo assim já estou me estendendo, acho que já estou ficando chato. Mas eu queria só trazer quero me colocar assim, de verdade, eu queria muito ter a oportunidade de dialogar com vocês, né? sem nenhum tipo de, vamos falar assim, posição política, não é nada disso. É para a gente tentar construir, chegar em pontos de convergência, né? E volto a dizer, isso é democracia. Vocês têm o direito de implementar a ideia de vocês para a cidade. Vocês venceram as eleições. Eu sou totalmente contra o que está sendo apresentado desde já da outra alteração de lei de uso e ocupação do solo, quando então o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente esteve na Câmara e um membro da plateia perguntou para ele, viu, mas qual que é o projeto de cidade de vocês? Porque lei de uso e ocupação do solo, como o André bem colocou no início, é uma das leis mais importantes que nós temos, porque nós estamos planejando a cidade para o futuro, para 10, 20, para 30 anos. Qual que é a visão da prefeitura? Vocês estão planejando a cidade para 10, para 20 ou para 30 anos? E a resposta do secretário foi a seguinte, como assim 10, 20, 30 anos? Você acha que eu tenho bola de cristal? Está gravado. Você acha que eu tenho bola de cristal? A lei é para 1 ou 2 anos. Se a cidade mudar, a lei muda de novo e assim caminha a humanidade. Então, não dá para discutir nesse nível. Eu acho que a gente mudou, né? O pessoal está até dando risada. Não dá para discutir nesse nível, né? Não dá para discutir nesse nível, né? Está gravado. Eu acho que agora a gente consegue conversar num outro patamar. Mas eu acho que a gente precisa conversar, de verdade, né? Precisamos tentar chegar em pontos de convergência. Eu acho que outros vereadores têm críticas semelhantes à legislação, para que Atibaia continue sendo um lugar amável, adorável, onde a gente quer crescer, constituir família, ver os nossos filhos crescerem, onde nós queremos fincar raízes e respeitando as características da nossa cidade. A gente não precisa se tornar uma cidade assim, crescer a qualquer custo, quer seja demograficamente, quer seja sob a ótica da construção civil, dos empreendimentos. Empreendimento imobiliário eu acho fantástico, nunca vai deixar de acontecer. Mas qual a qualidade daquilo que a gente está produzindo? Esse é o ponto. Então, eu acho que tem espaço para tudo na cidade. Muito obrigado. Desculpa me alongar, presidente.